Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dominicais e vou solicitar para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram na primeira obra básica da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, que é o livro dos Espíritos. E nós vamos dar continuidade nos estudos, né, sistemáticos que nós já viemos realizando aí, né, de cada 2 semanas em 2 semanas. E assim, só para remontar e fazer nós nos localizarmos dentro do estudo, a lição que nós estamos agora estudando é a de percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E a última questão a ser estudada, claro, com a sua resposta, é a de 243. E a pergunta era: os espíritos conhecem o futuro? Resposta: depende ainda da sua perfeição. Quase sempre nada fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas. Mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é necessário que esteja integrada nele depois de muitas existências. E tem a 243A. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. A questão a ser estudada por nós agora, 244. Os espíritos veem a Deus, ou seja, os espíritos enxergam Deus, conseguem ver, conseguem notá-lo, quase que num aspecto, vamos dizer assim, mesmo que ectoplasmático, né, algo do tipo, mas conseguem ver, né? Dentro do campo de estudos que estamos desenvolvendo, bem sabemos que existem várias classes e vários graus evolutivos, espiritualmente falando. E como bem tratado em várias outras oportunidades, né, dentro desse campo doutrinário de estudo aí, essa evolução espiritual, essa realidade de cada espírito, o faz ter atributos ou menos atributos, mais propriedades ou menos propriedades. Claro que a evolução espiritual ela é de suma importância em todos os processos no nosso trajeto. Quem vê Deus? Bom, espíritos que veem Deus são espíritos mais evoluídos. Isso ainda, principalmente nós, numa condição de espírito, de provas e expiações, talvez não nos torne ainda muito tangível, né? Nós não temos ainda muito tocado isso, né? Apesar que, por vezes, acho que é importante a gente comentar isso também, que, por exemplo, numa experiência de quase morte, né? Que é assim que é tratado aqui no planeta Terra. Quando a pessoa está em coma, que ela fala que, naquele momento que estava em coma, que conseguiu ver Deus,
que Deus falou que ele deveria continuar, né, e tudo mais. Isso não sou eu que estou falando, isso são testemunhos que, por vezes, né, essa linha tênue aí entre a encarnação e a desencarnação, principalmente no momento de gravidade, na saúde, né, que as pessoas vêm, elas vêm testemunhando várias ações, né, várias coisas que poderiam ter ocorrido naquele momento do estado de coma, na onde a emancipação da alma tá agindo, né? Tá um pouco mais liberto o espírito, vamos dizer assim. Só que, por vezes, o que acontece? Esses próprios espíritos viam um espírito evoluído, um espírito benfeitor, um espírito que você vai falar, né? É Deus. É Deus. Quantas vezes pessoas falaram que já viram um senhor de barba grisalha e tudo mais, e depois, até por romances espíritas, né, livros, obras literárias, a gente viu que muitas vezes Bezerra de Menezes aparecia com essas feições, por vezes, no auxílio, né, fraterno. Então, e aí que causa uma confusão, porque nós somos, e aí eu falo até de forma de religiosidade, convencionados a entender que Deus ele é um senhor de barba branca, né, e tudo mais, se assemelhando até, entre aspas, um Papai Noel, né, enfim. Outros, por vezes, confundem muito a figura de Deus, a fisionomia, com Jesus Cristo, lembrando que toda a informação de Jesus Cristo, que nós temos de maneira mais focada, ela se refere muito ao Santo Graal, né, enfim, que teve aquela imagem, né, marcada ali, mas mesmo assim não nos torna muito nítido até mesmo a fisionomia de Jesus, né, e precisamos considerar que Jesus viveu a encarnação dele no Oriente Médio, né? Então, lá já tem umas características de fisionomias também. Enfim, mas isso acontece. E aí, ocasionalmente, talvez as pessoas tragam esse tipo de informação. No plano espiritual não é muito diferente. Talvez também por carregar culturas de religiosidade e tudo mais, a visualização de um espírito, seja ele em qual grau que for, mas claro que principalmente mais evoluído, vai realmente, talvez, causar uma confusão e entender que é Deus, mas a resposta provavelmente vai nos direcionar à evolução, né? Espíritos mais elevados, espíritos de elevação considerável, né? Nas classes de espíritos felizes e espíritos celestes. Vamos ver qual que é a resposta dos espíritos perante a isso. Os espíritos veem a Deus? Resposta: somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Então, nós temos essas características a serem consideradas aqui, dentro do nosso campo de visualização, né? Eu vi Deus. Olha, que bom que você tem uma fé, tem que ter fé mesmo, né? E principalmente construída racionalmente. Mas talvez não foi, né? Talvez nós ainda estamos muito no âmbito do sentir. E até mesmo essa questão do sentimento, ela pode vir oriunda de espíritos evoluídos, enviados, encaminhados por Deus para o nosso auxílio enquanto indivíduo, enquanto humanidade. Enquanto humanidade. Então, esse é essencial, é de essencial importância
e compreendamos. E sim, existe toda uma engenharia, né? Toda uma logística para o compreendimento ou para a compreensão desses processos. Então, somente são espíritos elevados que conseguem ver ele e compreendê-lo totalmente. E agora, tem a pergunta dentro da pergunta. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Olha que interessante, porque essa questão aqui, ela vem de frente com o que nós estamos já, né, trabalhando e estudando aqui. Porque, ó, quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? E aí que precisamos ter a atenção essencial. Por isso que eu sempre reforço a questão do vigiar que Jesus Cristo nos recomendou. Porque, principalmente na Idade Média, que é considerada a Idade das Trevas, que foi ali a Guerra dos 1000 anos, né? Ali se tinha muito disso. Vou guerrear porque foi-me sugerido por algo maior que veio e me orientou, e vai isso, e vai aquilo. Isso é muito notório, não somente na história, mas a gente tem várias obras midiáticas, de séries, de filmes, que vêm, se não de maneira 100%, né, atrelada ao que ocorreu, mas vem nos trazer uma noção de como que funcionava isso, né? Como que se tratavam as coisas e quais as argumentações que, por vezes, ocorriam para que, em nome de Deus, para que, em nome de Jesus, se consolidasse guerras, porque havia recebido um chamado, porque havia recebido um conselho. E aí, quem que era? Não estou falando nem que não ocorria, mas quem que era? Quem que foi essa aparição? Quem que foi esse espírito que orientou isso? Será que realmente é um espírito que estava realmente, plenamente do lado do bem, né? Isso tudo serve. Olha como que é bom nós estudarmos, né? E considerarmos acontecimentos humanos para seguir o caminho. Isso, por vezes, também são direcionados até nós informações enganosas que a gente toma como certo e verdadeiro e fazem plenamente várias catástrofes. Citemos muito bem o período da Inquisição, que foi um outro período pesado. É um período na onde milhões de pessoas foram acometidas, seguindo um dogma que pode, por hora, ter sido surgido de uma intuição equivocada, de compreensão equivocada. Então, só para a gente notar como isso acontece. E a pergunta aqui é isso: os espíritos inferiores, quando dizem que Deus proíbe ou permite tal coisa, já que os espíritos inferiores não conseguem ver e têm uma dificuldade extrema de compreender, da onde que surge isso? Que é a pergunta de como sabe que a ordem vem de Deus? Resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição
uma advertência invisível que o inibe de fazer. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas para fazer ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior. Pois, compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. Então, a espiritualidade, ela vem aqui tratando do que ocorre lá, no plano espiritual. Já que não consegue ver também no plano espiritual como que sentem. Mas assim, vamos ser fatídicos aqui no processo. Se o espírito é inferior, ele pode estar em zonas inferiores. Aqui, quando fala de espírito inferior, mas vamos supor, na condição de provas e expiações, a gente, né, nessa resposta aqui, a gente há de considerar que ele está tratando que é um espírito inferior, porque, né, óbvio, está ainda em condição de prova e expiação, porém, um espírito mais desperto, um espírito mais aberto, com mais receptividade. Isso não quer dizer que ele está evoluído, ele não está evoluído, mas ele tem mais receptividade. Para ter essa receptividade, para ser um espírito mais desperto, ele requer alguns compromissos. E esses compromissos, eles residem na reforma íntima. Então, e se residem na reforma íntima, já procura seguir mais o que Cristo nos orientou. E quando a gente fala do vigiar e orar, que é um dos principais pontos que me chama bastante atenção, é com relação aos nossos melindres de vida, nossos melindres de viver mesmo, de acontecer. Então, quando eu estou mais sujeito a receber boas intuições, porque eu estou sintonizado e eu me preparei para isso, ou nós nos preparamos para isso, é uma coisa. Agora, quando o espírito, claro, de classe inferior, mas que ainda não está desperto, que ainda não está atento, não é vigilante, e ele recebe uma intuição, mas vamos prestar atenção. A gente está mais sujeito, e aí eu falo o espírito, né, que está desequilibrado, nós estamos mais sujeitos a cair no desequilíbrio, a cair num processo obsessivo do que necessariamente falando da intuição. Lembremos-nos aqui, tratamos aqui, estudamos aqui, a sintonia de um espírito para com outros espíritos é igual a do rádio, é uma frequência. Se eu tenho frequências mais baixas, eu vou distanciar de espíritos mais preparados para me auxiliar e vou trazer para comigo amigos espirituais que convivam, que comprazem com os vícios que eu tenho, mesmo no plano espiritual. Mesmo no plano espiritual. Que bem sabemos também que existem perseguições no plano espiritual. Tem espíritos que ficam fugindo e escondendo por medo de adversários, tanto dessa vida, ou de vidas até pretéritas, que vão perseguem. E você está ali sintonizado. E olha, de um certo modo, você deixa a espiritualidade benfazeja um pouco mais distante. Né? Então, tudo envolve tudo. Tudo envolve tudo. Prestamos bem atenção. Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando visualiza Jesus, nós não estamos falando nem de Deus, nós estamos falando de Jesus Cristo, irmão e mestre nosso. Olha, pela própria luz, pela dimensão e a frequência que Jesus emanava, já fez o bastante para que Saulo de Tarso cresce que, olha, é Jesus. É Jesus. Só que a gente precisa prestar atenção. Espíritos ainda invigilantes. Né? De repente a gente vê um espírito aparecendo e já crê que, de repente, é a imagem de um espírito evoluído
é nada mais, nada menos que talvez um espírito zombeteiro. Talvez é um espírito que se transveste e te apresenta de alguma forma, se a gente se permanece invigilante. Enfim, é uma temática que a gente tem várias frentes aqui para discutir. E não quer dizer que o espírito ele está no plano espiritual, que ele a todo momento, e todos vão ser perceptíveis a intuições dos mais altos, sendo que você mantém distante. Vamos dar exemplo novamente. Os 8 anos de André Luiz, que é o caso mais veemente para nós, é o exemplo puro de que um espírito benfazejo, com boas intuições, não é o bastante para fazer um espírito, como André Luiz, intelectualmente elevado, fazer levantar. Porque isso depende de nós, depende da frequência que emanamos e sintonizamos na seara da vida eterna. Na seara da vida eterna, o Espírito é eterno, né? E por isso que nos possibilita essa condição de cada vez mais nos tornarmos melhores do que fomos ontem, graças à oportunidade da reforma íntima. 244b. A ordem é transmitida direta por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Tá, aqui está dando aquela continuidade na 244 lá. Bom, se eu recebi, ou eu, né, percebi que recebeu para mim um conselho, que aqui está sendo tratado como ordem, de que, ó, isso é proibido fazer, isso é permitido fazer, né? Enfim. Ó, aí ele pergunta, é direto de Deus que vem isso ou vem por intermédios de outros espíritos, né? Esse aqui que é o foco, né? E vamos tratar que aqui necessariamente não está tratando somente do espírito encarnado, mas também no espírito desencarnado, no espírito que está lá no plano espiritual, né? Olha, essa questão de onde vem, como os trabalhadores na seara divina, mesmo dentro de uma gama proporcional, nós possamos acreditar, talvez são poucos, mas nós temos bastantes trabalhadores também na seara divina. É claro que as intuições, elas não provêm somente de Deus e, ó, Deus fala com o espírito para intuir o rangel. Não. O espírito de um grau mais elevado, ele tem, por vezes, a autonomia e o comprometimento bastante dentro de um trabalho edificador de estar me orientando. Eu estou falando encarnado. Mesma coisa lá no plano espiritual. Eu tenho condições de estar recebendo, desde que tenha merecimento e sintonia e frequência um pouco mais elevada, mas aquele que me passa a informação, ele necessariamente não tem uma ordem que vem direto de Deus, porque ele já tem uma, por vezes falando, uma autoridade moral para já nos direcionar ao que é certo, ao que é do bem, ao que é do amor. Então, essa questão, tudo que acontece, mesmo que tenha o intermédio de um espírito, mas vem de Deus. Olha, o trabalho edificante entre todos nós faz com que crescemos moralmente e bastante. Isso já é o bastante nessa questão do direcionamento e norteamento de todos os processos da vida e o quanto que
eu posso auxiliar o meu irmão neste mesmo processo? A resposta é: não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. E é esse desenvolvimento. E é esse processo. Vamos lá, vamos falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, o espírito mais evoluído, né, que passou encarnado aqui na Terra, tá certo que ele tinha uma comunicação direta com Deus, mas as suas passagens, os seus testemunhos e ensinamentos partiram dele pela capacidade de aprendizado e evolução que ele teve. Então, Jesus ele não precisava totalmente recorrer a Deus. Ele já tinha autoridade moral para estar ensinando. Claro, com Deus muito próximo. Mas Jesus já tinha essa, vamos dizer assim, soberania moral que era necessário para impulsionar a humanidade. Né? É importante citar isso. O espírito ele alcança patamares evolutivos, e claro que ele não se torna Deus, é óbvio que não. Deus é único. Deus é o engenheiro, é o criador, é o nosso pai, mas os espíritos, eles sim, evoluem, e reformam intimamente, alcançam a esfera mais evoluída, que são dos mundos celestes, com uma autoridade moral imensa, já despojado de todos os vícios e defeitos que poderiam carregar um espírito. E sim, ele já tem autonomia por ele só, porque como ele trabalha na seara de Deus, como ele trabalha na seara do bem, do amor, ele já sabe os mecanismos. Né? Então, isso acontece. 245. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Ah, isso aqui é legal. É um assunto bem interessante aqui do... E aí a gente tem que tratar de várias maneiras. Ele está falando que se o espírito olha ou vê pelos olhos, como nós aqui, nós temos a faculdade da visão, porque nós temos ferramentas no nosso corpo. Na verdade, é um conjunto de mecanismos, né? Nós temos o nosso olho com todas as suas partes distintamente separadas, porque cada um tem uma função, né? Córnea, retina, enfim. Mas trabalham juntos. E ainda, para ter essa percepção da visão, essa imagem, ou essas imagens coletadas pelo olho, ela tem que ser transmitidas pelo cérebro, para o cérebro. E aí, por isso que a gente trata até a respeito dos nervos ópticos, né, e tudo mais, para chegar a essa informação, que é em forma, inclusive, até de eletricidade, né, do cérebro. Então, nós temos um conjunto ali, mas a gente sabe que o que nós encarnados fazem enxergar são os olhos. E a pergunta aqui, apesar de simplista, mas bem direcionada, é se a vista ou a visão dos espíritos, e aí está tratando dos desencarnados, é circunscrita, ou seja, ela tem um local, como nos seres corpóreos. E aí a gente pode conversar legal a respeito disso. Um espírito inferior, materializado, né? Ele com certeza requer desses olhos que está no seu corpo perispiritual para enxergar. Mas à medida que esse espírito vá compreendendo mais, por quê? Porque é um espírito ainda que talvez está muito arraigado aqui na Terra.
Mas, à medida que o espírito ele vai se depurando, ele vai se melhorando, ele vai notar que essa visão ela é mais expansiva. Ela necessariamente ela não tem que sair dos olhos do perispírito, por exemplo. Que a visão é algo mais generalizado. Porque quem tem sentidos somos nós aqui na Terra. O espírito, ele é mais expansivo. Então, se dar um circunscrito que a visão do espírito parte do olho, seria uma visão mais rasa, mais necessária para a nossa compreensão, mas seria mais raso. Eu, uma certa vez, eu acho que eu já contei aqui também, contei de forma presencial, como eu tenho, dentre miopia, astigmatismo, mas eu tenho um ceratocone, né? Que é a córnea, ela está realmente bem acidentada e tudo mais. E sim, eu possuo dificuldades de visão, é óbvio, né? Mas, uma certa vez, eu lembro nitidamente que em um dos meus sonhos, que eu acredito que não partiu do ato imaginário, que por vezes você, na correria da nossa existência, vai lá e dorme de qualquer jeito, e sim, pode-se criar mentes fantasiosas durante o sono, mas naquele momento não. Eu senti nitidamente, dentro das minhas dificuldades, eu enxergar certo, enxergar bem. Eu estava enxergando bem ali. Então, isso me mostra que talvez a minha aprovação maior ela está realmente pela minha necessidade espiritual relacionado à minha ferramenta principal, que é o corpo aqui. E tem, sim, essas marcas que não são nada inocentes, são marcas que provavelmente em vidas pregressas, vidas do pretérito aí, eu devo ter feito bastante coisinhas não legais, né? Então, essas marcas eu acompanho, mas o que me deu a esperança é que nesse sonho, ou né, nesse estado de emancipação da alma, eu estava enxergando pleno, sem óculos, sem nada. Estou dando esse exemplo, e cito eu, porque para responder por mim aqui, tá, gente? É para estudo doutrinário, para compreensão. Eu nem estou querendo falar, então você é um espírito que, quando desencarnar, você vai enxergar bem. Não quer dizer necessariamente isso também. Eu sou muito atrasado também, estou numa luta diária aí para melhorar um pouco. Mas o que eu falo, principalmente, é a questão de na onde se encontram os nossos sentidos quando estamos fora do corpo material. E os espíritos provavelmente vão nos direcionar, não tem esse negócio aí, de repente está no olho, não. Está no espírito. Está no espírito. Então a pergunta é, 245, a vista ou a visão dos espíritos é circunscrita, como nos seres corpóreos? Resposta, não. Não. É uma faculdade geral. Então, olha que interessante. E fica até difícil para nós compreendermos isso, porque nós estamos há algum tempo já aqui no plano carnal, e claro que nós já passamos inúmeras vezes no plano espiritual, e como a gente está já há algum tempo no plano carnal, que a gente se habitua constantemente com as nossas vivências terrenas, fica um pouco agora, nesse momento, difícil de imaginar como seria essa visão geral que nós nos encontramos no plano espiritual. Mas, bem sabemos, que o espírito é uma unicidade. E todos os sentidos realmente do espírito, eles se encontram no seu corpo espiritual ou perispiritual. E que são coisas que nós devemos considerar que talvez não sejam mais importantes dentro da jornada evolutiva.
Porque o mais importante dentro da jornada evolutiva é a moral. Mas é importante nós conhecermos. Olha, que interessante, né? O espírito desencarnado, o espírito no plano espiritual, necessariamente a visão dele não parte do olho, e sim parte como um todo. Isso eu acho que é bastante importante, mesmo que nós, aqui neste momento do planeta Terra, ainda se torna quase assim, pô, como que isso acontece? Mas é assim que acontece. Olha como o nosso Criador nos fez tão perfeitos, né? Nossa, mas a gente é perfeito? Não, eu não estou falando moralmente, estou falando realmente da mecânica, né? Do mecanismo. 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Tipo assim, nesse momento aqui agora, até pelo meu ambiente aqui da minha sala aqui ser um pouco mais escuro, eu deixo uma lâmpada aqui acesa para ajudar no processo, né? É óbvio. Bem sabemos também, se tiver um ambiente muito escuro, nós não tiver iluminação, né? Nós temos dificuldades, inclusive precisamos utilizar o tato, né? Que é um outro sentido nosso, para poder, por exemplo, se locomover, por exemplo, de madrugada, uma casa, um lar todo escuro, né? Eu preciso de um norteamento ali para me ajudar. Preciso de uma luz, né? Para conseguir enxergar. E a pergunta aqui, né? A 246, que se os espíritos precisam de luz para ver. Aí nós estamos falando dos espíritos desencarnados. Ele precisa de luz para ver. Então vamos lá, vamos começar a falar o seguinte: está passando novamente, né, já havia passado um pouco tempo atrás, está passando novamente a novela A Viagem. E a gente nota que o Alexandre, né, que é aquele espírito, né, na interpretação lá do Guilherme Fontes, né, que ele é um espírito, que a interpretação dele é para mostrar realmente um espírito de condições mais inferiores, né, que tem, moralmente falando, tem muitos déficits, né, pode-se assim dizer, né, e tudo mais. E por vezes, né, essa mesma novela ela retrata que o Alexandre, em idas e vindas, né, porque ele fica muito aqui na crosta terrestre para obsediar aqueles que ele ou acha que, que interferiram, que influenciaram, que o atrapalharam, né? E ele vem para isso, né? Um espírito notoriamente vingativo, mas por vezes ele é acometido a uma região que é o que nós tratamos por vezes do umbral, né? Uma região umbralina. É importante nós citarmos também que essa região umbralina, ela é uma região, vamos dizer assim, muitas vezes fétida, muitas vezes escura, trevosas, né? E sempre lembrando que o que formata esse plano espiritual são os pensamentos daqueles mesmos que os habitam. Por isso a importância da reforma íntima, da elevação moral. Tivemos também, não estou falando da leitura, mas estamos falando do filme, Nosso Lar 1, né, que notoriamente também pôde-se ver André Luiz numa região escura, uma região trevosa, e assim, quem formata também esse tipo né, de um certo modo, de ambiente, são as próprias mentes dos espíritos que ali se encontram. E aí a pergunta e aí vamos lá, reparem que existem espíritos benfazejos que vão auxiliar outros espíritos em regiões destas, umbralinas. E se é um ambiente muito escuro, se é um ambiente desprovido de luz, como que, por exemplo, essa espiritualidade chega ali para auxiliar esses espíritos que tanto necessitam? Como que esses espíritos chegam até os nossos ambientes, principalmente noturnos, de bastante escuridão,
e por vezes sofrimento, e conseguem enxergar o ambiente por qual estão ali transitando. Então a pergunta é essa: como que faz? E a indagação aqui de Allan Kardec para os espíritos é: os espíritos, os espíritos desencarnados, eles precisam da luz para conseguir enxergar, para conseguir ver, né? E assim, a resposta é: veem pela luz própria. Então, aquele espírito já um pouco mais preparado, ele consegue por si só, pela sua própria luz, enxergar, sem necessidade de luz exterior. Para eles, não há trevas, a não ser aqueles em que pode encontrar-se por expiação. Então, para alguns, ainda vai ter escuridão, porque não desenvolveram essa luz que lhe é própria. Para outros, que já está num grau evolutivo maior, já conseguem se nortear pela própria luz, mesmo que pequena, mas já conseguem se nortear pela própria luz que já carregam em si. Vou fazer a última pergunta e resposta. Deixa eu ver aqui. Tem um comentário de Kardec aqui. 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Pergunta interessante, hein? Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo, num e num outro hemisfério do globo? Bom, a gente teve o caso de Eurípides Barçanufo, que tinha algumas faculdades aqui enquanto encarnados, né? Mas aqui não é muito o caso da questão, mas se aplica também. Aqui está falando dos espíritos. Olha, os espíritos se locomovem ou se transportam pela velocidade do pensamento. Então, quanto mais ele estiver apto a isso, ele pode realmente estar no hemisfério norte e num simples direcionamento de pensamento, desde que já há trabalhado isso, ele está no hemisfério sul. Não é que ele vê ao mesmo tempo nos dois lugares, vamos dizer assim, nesse caso que aqui estamos estudando. Mas, pela velocidade do pensamento, e é o pensamento que transporta o espírito, né, você consegue. Você consegue ser rápido nesse sentido, e sim, de repente, ver momentaneamente, simultaneamente, o que está ocorrendo em dois ambientes, né? Até mais, três ambientes, enfim, ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto a se considerar. Então, eu acredito que os espíritos, mesmo já tendo estudado isso lá no passado, mas eu acredito que os espíritos eles vão responder aqui tratando a respeito do pensamento, né? Tratando a respeito do pensamento. Resposta. Como o espírito se transporta, como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que ele vem em toda parte em uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende de sua pureza, é tudo evolução. E nós estamos falando de evolução no âmbito moral. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Comentário de Kardec. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz. E sem luz ele fica na obscuridade. Foi o que nós
conversamos aqui a respeito do acordar de madrugada, a casa toda apagada e tudo mais, e como a gente tem órgãos, né, os olhos que fazem isso, é uma coisa. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio e independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa de luz. A próxima pergunta, ainda da lição, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, será de número 248, que se Deus quiser, né, dentro do nosso trajeto aí, estaremos aqui estudando daqui 2 semanas, reforçando que os nossos estudos do próximo domingo, se assim Deus também o permitir, será do livro Vinha de Luz. Alguém quer comentar? Fique à vontade. Bom, Angel, eu queria comentar a respeito da pergunta anterior, que se trata vamos dizer assim, da visão do espírito, né? Se ele precisa de luz para ele enxergar. Como na antepenúltima pergunta foi colocado, como o espírito não está materializado, não está ligado à matéria, ao corpo, então ele não precisa dos olhos carnais para enxergar, né? Porque esses olhos que a gente tem, ele, assim, biologicamente eu não sei explicar direitinho, mas eu sei que ele é sensível à luz, por isso que a gente enxerga, né? Tanto é que não tem só essa forma de enxergar, tem outras formas, até quando a gente pega aqueles óculos de visão noturna, a gente vê que é outro tipo de sensibilidade que ele tem para poder diferenciar, tem aquela visão térmica, então tem vários tipos de como se enxergar. Então, como o espírito ele não tem os olhos carnais, ele não precisa de luz, mas ele ainda, conforme a evolução dele, ele ainda é preso à materialidade. Então, isso impede ele enxergar se não tiver luz. Não que ele não enxergue por falta de luz. É isso mesmo, Fabiano. É até interessante, né? Como o espírito ele pode estar muito ainda preso ao corpo, nada impede isso de um espírito que possuía deficiência visual continuar com deficiência visual lá no plano espiritual, né? Porque está ainda muito, muito preso, a sua realidade está muito ali. Mas é isso mesmo que você falou. Como a visão do espírito ela não está direcionada a um órgão que requer alguns, vamos dizer assim, algumas propriedades para enxergar, né? Dentre elas a luz, o espírito é diferente, né? O espírito ele é, como citado por você nas perguntas anteriores, ele é mais geral, né? Ele é o espírito. O espírito em si é a vida, né? O espírito em si são as propriedades que necessitam. E isso é perfeito, que aí nós vemos muito bem a engenharia do nosso Pai, né? E Criador, que é Deus. Vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar o Fabiano para realizar a prece de encerramento e conclusão dos nossos estudos, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, direcionando as nossas energias e fluidos para os nossos irmãos e irmãs necessitados, neste momento, aqui encarnados, na crosta terrestre, que passam pelos momentos das provas e expiações, dores, sofrimentos de todos os tipos, pelas enfermidades, doenças, para aqueles que estão nas casas de saúde, hospitais, casas de acolhimento e repouso, às situações de rua, aqueles que, de algum modo, estão passando por frustrações, estão sendo afetados pela saúde mental,
que receba luz no trajeto do caminho, fluidos que possam auxiliar nesse processo. Seja levado também aos amigos e amigas que desencarnaram, mas ainda não notaram, ainda não despertaram, que possam tão logo, dentro desses fluidos também, despertarem e serem humildes no campo do pronto-socorro espiritual e possam ser acolhidos para a recuperação necessária. Seja levado também irmãos e irmãs que na espiritualidade estão nas zonas inferiores, eles possam também receber a energia necessária para o amadurecimento e o despertar para o mais alto e assentem também ao auxílio, seja levado também para esse mesmo plano espiritual, para aqueles que estão nos hospitais espirituais em recuperação, para tão logo darem a sua proporção de auxílio para a engenharia divina. E agradeçamos. Agradeçamos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais que tanto nos auxiliam, nos abençoem e nos intuem no trajeto evolutivo. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Hoje, em especial, Rangel, como é Dia dos Pais, eu quero pedir licença para vocês para eu ler uma prece que fala sobre os pais, tá? Fique à vontade, Fabiano. Então, vamos começar. Venho hoje a ti, Senhor, pedir que estenda tuas mãos divinas sobre todos os pais, abençoando-os. Abençoa, Senhor, o pai amigo e companheiro. O pai sempre presente, que oferece colo e estende a mão, mas também o pai ausente, colocando todo o teu amor em seu coração. Abençoa, Senhor, o pai que hoje recebe o abraço dos filhos e o pai que chora a ausência do filho que partiu para teus braços. Dai a este o consolo da mansa saudade e enxuga, com teu divino manto, as lágrimas que vertem de teus olhos. Estenda, Senhor, tuas mãos de amor sobre todos os pais, concedendo a eles os dons da paciência, compreensão, tranquilidade, ternura, justiça, fé na vida e em seus filhos e amor, muito amor. E aos filhos cujos pais estão junto a ti, dai a fé e o entendimento de que os pais nunca vão embora, eles apenas mudam de lugar. Essa prece é de um autor desconhecido. Que assim seja, Fabiano. Um feliz Dia dos Pais para todos que nos acompanham aqui. Enfim, para todos os pais que estão aí, né, na seriedade, no comprometimento, na criação, nos valores a ser passados para os filhos, seja levado para os pais que já estão no plano espiritual, que é o nosso, né? E tão sentimos eles e as intuições deles, né? Enfim, obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Vanete. Obrigado, tia Marlene. Fabiano e Viviane, que esteve conosco aqui também. Mirela, Vitória e Rafaela. Que tenhamos um domingo dos Dias dos Pais abençoado e uma semana igualmente, com muita luz e paz. Que assim seja. Que assim seja, um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja.